teologia da aliança defende que Deus tem apenas um pacto depois da queda. Esse pacto não foi e não será abrogado até que o propósito de Deus de salvar o seu povo seja completamente cumprido. Nós cremos que Deus tem apenas um povo, o povo pactual, porque a Escritura declara que não existe distinção no plano de Deus entre o Israel étnico e a Igreja do Novo Testamento. Por isso nós cremos que estamos na mesma aliança abraâmica, nós e nossos filhos, e devemos receber ainda hoje o sinal da aliança que marca o nosso relacionamento com Deus. Hoje nós vamos conversar sobre o povo pactual de Deus. A essência do dispensacionalismo é afirmar que existe uma distinção no plano de Deus entre o Israel étnico e a Igreja do Novo Testamento. Mas a Escritura afirma que esta distinção não existe, porque a Igreja do Novo Testamento é, na verdade, o novo Israel de Deus. Vou mostrar isso de duas maneiras. Primeiro, pela descendência de Abraão. Nós lemos em Gênesis capítulo 17, versículo 7, que Deus fez uma aliança perpétua com Abraão e seus descendentes. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. A aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Mas a pergunta é, quem são os descendentes de Abraão? A quem Deus estava se referindo? De acordo com o Novo Testamento, a descendência de Abraão não é apenas o judeu étnico. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que todos quantos são batizados em Cristo são revestidos de Cristo, e todos os que são de Cristo também são descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. Ou seja, os verdadeiros descendentes de Abraão e herdeiros do pacto são aqueles que estão em Cristo. Além disso, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus diz a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8, Paulo interpreta esse texto, dizendo que com esta palavra Deus estava anunciando o Evangelho a Abraão, ou seja, que os gentios seriam salvos pela fé em Cristo Jesus. Deus estava prometendo a Abraão que ele iria justificar os gentios pela fé. Deus estava anunciando que os gentios também são parte da aliança abraâmica, juntamente com os judeus, conforme Paulo nos diz em Efésios capítulo 3, versículo 6, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, a intenção original de Deus nunca foi salvar somente os judeus. O objetivo dele era alcançar também todas as famílias da terra. Esse foi o Evangelho anunciado a Abraão. Além disso, em Romanos capítulo 9, versículo 6, Paulo responde a seguinte pergunta: será que a palavra de Deus falhou pelo fato dos judeus étnicos não terem crido no Messias? Paulo argumenta que não, porque a palavra de Deus não pode falhar. Mas o que teria acontecido, já que os judeus étnicos não receberam a Cristo e grande parte deles foi rejeitado por Deus? De acordo com o apóstolo Paulo, o que aconteceu é que nem todos os descendentes físicos de Abraão são de fato filhos de Deus. A verdadeira descendência de Abraão é o povo da promessa e não os da carne de Abraão. Isso tudo nos mostra que desde o princípio o propósito de Deus foi alcançar não apenas os judeus, mas também os gentios, ou, em outras palavras, o povo de Deus é o povo da promessa, os eleitos judeus e gentios, e não apenas os descendentes físicos de Abraão. Um outro conceito que aparece no Novo Testamento é o conceito de Israel de Deus. O Novo Testamento diz que a Igreja do Novo Testamento substituiu o Israel étnico. Nós vemos isso de forma clara nas palavras de Cristo em Mateus capítulo 21, verso 43, quando ele se dirigiu aos fariseus dizendo: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Jesus está dizendo que pelo fato do Israel étnico não ter dado os frutos devidos à aliança, Deus tiraria o reino deles e o daria aos gentios, ou à sua igreja composta de judeus e gentios. O apóstolo Paulo fala sobre isso de forma simbólica em Romanos capítulo 11. Aqui nesse capítulo 11, Paulo compara os judeus como os ramos naturais de uma oliveira. E ele diz que por causa da incredulidade, estes ramos foram cortados.
No verso 19, Paulo compara os gentios com os ramos bravos que graciosamente foram enxertados por Deus na mesma oliveira para substituir os incrédulos judeus. O ponto de Paulo é o seguinte: os ramos bravos da oliveira, ou seja, os gentios, substituíram os ramos naturais, ou seja, os judeus, como o povo singular de Deus. É bem verdade que Deus ainda pretende salvar um remanescente judeu, mas ambos participam da mesma oliveira na aliança de Deus. Isso quer dizer que Deus tem um único povo pactual, pois há apenas uma oliveira na qual se encontram judeus e gentios. Em tudo isso, nós vemos que não existe uma distinção entre o Israel e a igreja, porque a igreja se tornou o que Israel uma vez foi, o povo da aliança do Senhor. Isso é de tal maneira que na igreja não pode mais haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, diz Paulo, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, ou seja, sobre a igreja do Senhor.